Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é Dia de Seu Zé Pilintra. Por que eu escolhi esse tema? Porque no dia 28 de outubro, algumas vertentes da Umbanda celebram o Dia de Zé Pilintra. Então, como na terça-feira, neste canal, nós trabalhamos geralmente com a energia dos guardiões, entre eles seu Zé Pilintra, eu achei por bem fazer aqui essa leitura na energia do seu Zé. Para hoje teremos duas opções. Opção número 1, a florzinha branca. E opção número 2, a florzinha vermelha. Tanto na opção número 1 como na opção número 2, vou começar aqui com o baralho do seu Zé Pilintra. Vou abrir aqui este oráculo, que é mais religado às pombagiras, e vou abrir também um baralho cigano. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Combinado? Esclarecido isso, fez a sua escolha? Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vinda, você é sempre bem-vindo. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, da florzinha branca, vou deixar aqui pertinho do seu Zé. E vamos começar aqui a embaralhar o baralho do seu Zé. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Está um pouquinho atrasada a leitura do seu Zé, né? Já que era para ser na segunda-feira, mas eu acho que ele não vai ficar chateado conosco. Ou pelo menos não vai ficar chateado comigo. Então vamos lá. Saravá, seu Zé, salve suas forças, salve a malandragem, seu Zé. O que o senhor deseja falar para o pessoal que escolheu a opção número 1? Por favor, seu Zé. Espiritualidade maior, caminhos abertos, passado, amor perdido, viagens ou mudança de vida, espiritualidade menor. Bem, o que eu estou vendo aqui logo de início é que seu Zé está dizendo aqui que para muitos que perderam algo que era importante para vocês, pode ser um relacionamento afetivo? Pode, mas pode ser também um trabalho ou algo que você tinha um apreço muito grande. Por exemplo, pode ser um objeto. Às vezes você tinha uma estima muito grande por um tipo de joia ou um instrumento musical, ou enfim, algum tipo de objeto que de alguma maneira deixou de fazer parte da sua vida, entendeu? Então, essa mensagem do seu Zé é para as pessoas que perderam algo ao longo do caminho. Como eu disse, pode ser um relacionamento, pode ser um objeto, como pode ser um trabalho, um projeto. Então, o seu Zé está falando aqui. Muitos encontrarão outros meios para voltar a reencontrar um ânimo em relação a algo que era importante para você. Talvez você não recupere exatamente aquilo que deixou de fazer parte da sua vida. Por exemplo, às vezes você gostava muito de uma joia, né? Às vezes um anel que você herdou da família, às vezes um colar, e de alguma maneira esse colar ou esse anel deixou de fazer parte da sua vida. Então, o seu Zé está falando, talvez você não recupere exatamente esse colar ou esse anel, mas você vai encontrar uma outra coisa que vai restaurar aqui a sua alegria, a sua esperança. Às vezes, algumas coisas deixaram de fazer parte da nossa vida para que coisas novas cheguem até nós, entendeu? Inclusive, pessoas que deixaram de fazer parte da nossa vida, elas abriram espaço para que nós
fiquemos mais receptivos para a chegada de novas pessoas. Então isso quer dizer que se eu perdi aí um grande amor, eu posso encontrar um outro grande amor? Sim, também. Né? Isso aí também vai ser uma questão da sua escolha. Se você deseja continuar, né, esperando esse antigo amor, que talvez venha ou talvez não, ou se você vai então se abrir para um novo relacionamento. O seu Zé está falando, existe essa possibilidade de você encontrar aqui uma nova oportunidade que vai restaurar o seu ânimo. Mas é um critério seu se você vai se abrir para isso ou não, tá bom? E muito do que está acontecendo, vocês vão sentir ou perceber que existe sim o agir da espiritualidade para que você encontre essa situação, esse objeto ou essa pessoa que vai te trazer mais ânimo. Alguns aqui não é nem questão de amor romântico, às vezes a questão aqui é de amizade. Você pode ter passado por situações que pessoas que eram próximas a você, amigos que você considerava muito, de repente deixaram de fazer parte da sua vida e talvez você nem tenha entendido muito bem o motivo. Seu Zé fala, foi um agir da espiritualidade, cortando algumas pessoas que já não estavam muito afinizadas com a sua energia e cada um aí acabou seguindo o próprio caminho. Mas isso significa que outras pessoas chegarão aí na sua energia, tá bom? Então não fique triste se por acaso neste momento você estiver se sentindo um pouquinho mais sozinho, um pouquinho mais solitária. É um período passageiro, é um período de transição para que você também se adapte a você mesmo, a você mesma e comece também a buscar ou então a estar receptiva ou receptivo a pessoas e coisas e energias mais condizentes com você, com a sua essência, tá bom? Aquilo ou aquelas pessoas que foram embora não significa necessariamente que são pessoas ruins ou coisas ruins ou situações nefastas. Quer dizer apenas que é um novo ciclo da sua vida, tá bom? Especialmente pessoas que deixaram de fazer parte da sua energia, não quer dizer que sejam pessoas ruins, que a espiritualidade não goste delas, mas a espiritualidade também entendeu que já não fazia muito sentido vocês permanecerem com um vínculo tão forte. Talvez mais para frente vocês podem se reencontrar, tá? Mas neste momento é importante que cada um siga o próprio caminho. Boa sorte! Olha que carta bonita! Isso daqui era para ser uma ferradura, mas para mim parece um colar. Magia e feitiço, o consulente, melancolia, depressão ou lágrimas, embaraços e dificuldades. Bem, primeira mensagem aqui do seu Zé que ele está falando é para aqueles ou aquelas que andaram aí rezando, fazendo oferenda, fazendo simpatia, né? Para melhorar alguma questão que está entravada na sua vida. Como eu disse, às vezes não precisa fazer um despacho, não precisa fazer uma magia, mexer o caldeirão aí. Às vezes apenas um pensamento, né? Com a sua espiritualidade, com os seus mentores, às vezes você mentaliza, pensa, aquela conversa interna já é o suficiente para que as energias comecem a se movimentar. Então o seu Zé está falando para essas pessoas que fizeram então um pedido, ou fizeram uma oferenda, ou fizeram uma simpatia, que trabalharam de alguma maneira as energias, tá bom? Ele está dizendo que, olha, não demora muito para as coisas começarem a se desenosar na sua vida, tá bom? Então é como se a espiritualidade te ajudasse a cortar alguns nozinhos que estão impedindo aí o seu progresso em algum setor que está mais enroscado na sua vida, tá bom? Preciso dizer também aqui para um grupo pequeno, tá, gente? Não é para todo mundo, é uma leitura coletiva, mas está na mesa e eu preciso trazer esse recado. Para um pequeno grupo que está me assistindo,
que talvez, né, esteja se sentindo muito para baixo ou muito cansado, às vezes fica muito triste. Alguns chega o fim do dia, mais para a noite, já começam a ficar naquela energia mais caidinha, alguns podem ter crises de choro, e às vezes nem entendem muito bem, né, o que está acontecendo, até porque se você fizer uma análise na sua vida, o negócio não está tão ruim assim. Se você está falando, tome muito cuidado, porque podem ser energias externas a você que estão contaminando o seu emocional, tá bom? E digo mais, se você está passando aqui para mim que no caso desse pequeno grupo que está aqui passando por algumas oscilações emocionais, vamos colocar assim, algumas pessoas então desse pequeno grupo mantêm um vínculo, um laço energético com alguém que tem uma energia muito para baixo. Entendeu? Então, assim, se você está falando, você no fundo sabe quem é. Alguns aqui até já perceberam que quando encontra essa pessoa, por mais que você goste dela, você se sente mal. Então, se você está falando, não precisa brigar com essa pessoa, porque às vezes nem a pessoa tem culpa. Mas essa pessoa pode sim ter uma energia muito negativa por N circunstâncias, ou pode estar acompanhada, né, de seres de baixa vibração do plano espiritual, e isso acaba te afetando. Então, se possível, se for possível, se afaste por um tempo dessa pessoa. Você vai ver como que vai melhorar a sua vida. E se por acaso você mantém o pensamento nessa pessoa que você sabe que não tem uma energia muito baixa, que não tem uma energia muito boa, me perdoem, se possível, evite pensar nessa pessoa, porque você pode puxar a energia negativa dessa pessoa, tá bom? E para alguns casos, ui, me perdoem, bati aqui na câmera. E para alguns casos é uma pessoa que pensa muito em você e acaba então interferindo no seu equilíbrio emocional e energético. Então o que dá para fazer? Olha, se possível também faça aí alguma coisa para sua proteção. Como assim, Má? Olha, alguns gostam de usar cristais, alguns gostam de usar patuá, alguns gostam de tomar banhos, né, de ervas. Aí você vai encontrar na internet aquilo que é mais adequado para você. Tá sendo passado para mim que para algumas pessoas, na hora que for deitar, especialmente na hora que você estiver mais tranquilo ou na hora que você for deitar, se você tiver o hábito de fazer orações, peça muita proteção para vocês. E, se possível, mentalize, né, tipo uma redoma ao seu entorno, uma redoma de luz ao seu entorno, como que se fechando o seu campo de energia para que essas más energias não cheguem até você. Entendeu? Isso vai ajudar bastante. E claro que se você tem por hábito e gostar, estabeleça mais uma conversa com os seus mentores espirituais, pedindo mais proteção a eles. E também evite pensamentos muito negativos, né, reclamações em excesso, evite também, se possível, né, não, evite xingar muito, porque isso acaba baixando a sua energia, tá bom? Gente, uma outra mensagem aqui do seu Zé é para aqueles ou aquelas que estão aqui pensando em fazer algum tipo de mudança na vida. Ou mudança de emprego, ou mudança de casa, especialmente, ou fazer uma viagem de longo prazo. O que é uma viagem de longo prazo? Uma viagem de pelo menos de uma semana para mais, entendeu? Não é necessariamente uma viagem de fim de semana, não. Eu vejo que seria uma viagem para você passar uma semana fora, às vezes no exterior, uma viagem mais longa, tá bom? O seu Zé está falando que se por acaso você que está pensando em fazer algum tipo de mudança, né? Como foi dito, mudança de trabalho, mudança de emprego, mudança de trabalho, mudança de casa, ou uma viagem mais distante ou de mais tempo, se você perceber que o negócio está começando a dar uns probleminhas, se você ficar com a pulguinha atrás da orelha, se de repente as coisas não saírem muito de acordo com aquilo que você estava planejando, parece que de repente acontecem coisas que é meio que para parar um pouco, dar uma freada no que está acontecendo, se possível, tente colocar para uma outra data essa viagem ou essa mudança, tá bom?
Por quê? Porque as energias não estão muito boas para os próximos dias. Então, assim, lógico, se você tem uma viagem, uma mudança aí programada e que está dando tudo certo, beleza. Mas se você perceber que o negócio está começando a travar, sabe, imprevistos, que você fala, mas por que está acontecendo? É uma forma da espiritualidade pedir para demorar um pouquinho mais para fazer isso, tá bom? Para quem for essa mensagem, a pessoa vai entender, porque vão começar a acontecer coisinhas. Por exemplo, você vai assinar o contrato, mas tem que se deslocar e de repente o carro não funciona. Você precisa fazer uma ligação, você não encontra a pessoa. Você manda mensagem, parece que a pessoa não responde e demora muito para responder. Parece que estão desmarcando o voo direto. Então, já é um sinal da espiritualidade, sim, te mostrando que, se possível, né, tente colocar para uma outra data essa mudança ou essa viagem. Deixa um pouquinho mais para frente, tá bom? Porque por hora as energias não estão muito boas. Não estou vendo tragédia, mas pode ser que você fique um pouco mais aborrecido ou aborrecida com por alguma adversidade que vai acontecer nessa situação, tá? Vamos abrir aqui outro oráculo. Seu Zé também está falando para algumas pessoas que terminaram aí o relacionamento. Não vejo que faz tanto tempo assim, tá? Talvez essa pessoa com que você terminou esteja querendo falar com você. Não vejo necessariamente que é para um retorno, mas essa pessoa está querendo falar com você alguma coisa aí, a pessoa não está bem, às vezes quer falar para desabafar ou porque ela está passando por algum tipo de problema, tá? Mas nesse caso, eu vejo que muitos aqui que terminaram e essa pessoa quer conversar com você, vocês não é que brigaram, tiveram uma coisa muito grave, não. Eu vejo assim que foi um comum acordo, tipo, já não tá legal, vamos cada um seguir um caminho? Vamos. E aí, então, eu vejo que essa pessoa não tá passando por uma situação muito legal e por isso ela tá pensando em você, querendo conversar com você, tá bom? O trono, espelho, a sabedoria, a sábia, ia falar sabedoria, o pergaminho e ela. Bem, o que que seu Zé está falando? Olha, para muitos vocês vão aqui se deparar com algum convite ou algum contrato que na hora vocês podem se questionar se vale a pena ou se vocês vão dar conta de fazer aquilo que está sendo proposto. Não vejo aqui que é uma questão de contrato de compra e venda. Eu vejo mais que é uma questão de contrato de trabalho, tá? Para esse caso aqui. Então, assim, muitos poderão receber aqui um convite para trabalhar em um projeto ou numa empresa nova, que vocês, assim, até estão bem receptivos, mas dependendo aqui do que for conversado, talvez vocês fiquem se questionando, será que eu dou conta? Será que vale a pena? Né, me sobrecarregar, às vezes vocês podem achar que é muita coisa que está sendo solicitado. E o seu Zé falou, olha, se por acaso, né, você se sentir, às vezes, não tão competente ou se sentir um pouco coagido, no sentido de, eu acho que eu não vou conseguir, o seu Zé falou, está falando, você consegue. Essa proposta está chegando para você porque as pessoas reconhecem em você o seu poder e a sua potência. Se você não quiser aceitar, aí já é uma questão sua. Mas se você recusar isso por medo, você vai estar se enganando. Porque competência você tem, conhecimento você tem. Porque algumas pessoas aqui podem se questionar se tem o conhecimento suficiente para assumir determinado cargo ou determinada função. E o seu Zé está falando, competência você tem. Alguns serão convidados para ocupar cargos de liderança. Por quê? Por conta aqui da carta do trono. E podem ficar com certo receio de que, mas eu não sei administrar muito bem, ou eu não sei falar muito bem com o pessoal. O Zé está falando, você tem competência. Às vezes é um pouquinho de falta de treino. Mas você sabe lidar muito bem com as situações. E como ele falou aqui, eu vou repetir mais uma vez aqui para vocês, hein?
Se você não quiser aceitar, é uma questão sua. Mas se você não aceitar por medo, você vai estar se enganando. Entendeu? Uma outra questão aqui que o seu Zé está trazendo, pessoas que estão trabalhando com a escrita de alguma maneira. Não sei se você está fazendo prova, não sei se você é um escritor ou uma escritora, não sei se você é um redator, né, às vezes de revista, ou você tem aí, você é uma pessoa que cria conteúdos, né, às vezes não é que necessariamente você escreve, mas você trabalha, né, de alguma maneira com o discurso. Seu Zé está falando, olha, não vai demorar muito para as pessoas reconhecerem aí o seu conhecimento ou alguma coisa que você faz bem. No caso aqui, para algumas pessoas que podem trabalhar aqui com, como que eu vou colocar aqui para vocês? Às vezes é algum texto que você vai escrever ou é algo que você vai falar que vai ser importante para outras pessoas e isso vai fazer com que mais pessoas reconheçam o seu talento. Então, o seu Zé está falando aqui, acredite mais no seu potencial. Algumas pessoas podem ficar muito preocupadas em se adequar muito àquilo que faz. Se adequar no sentido, será que eu vou agradar ou não vou agradar? Ou será que se eu colocar isso, né, as pessoas vão entender? O seu Zé fala, olha, confie mais no seu talento. Mesmo que seja um pouquinho diferente, se você tiver um pouco de receio, comece de uma maneira mais sutil, que você sabe fazer. Depois, com o tempo, comece a dar mais a sua marca aos textos, ou a sua marca aos discursos, que isso vai ser o grande diferencial, que as pessoas vão entender que é um talento nato. Tá bom? Eita, coisa boa, hein, seu Zé? Então agora vamos abrir aqui o baralho cigano para ver mais o que seu Zé quer falar para você. A foice, chicote, os pássaros, o jardim, o buquê. Seu Zé está falando, muito cuidado com fofoca nos próximos dias, tá bom? E se caso uma fofoca for chegar até você, se alguém chegar para você falando, nossa, você sabe o que aconteceu com o fulano ou com a fulana? Menino, menina, já corta. Seu Zé está falando, corta. Corta esse diz que me disse, corta aí essas picuinhas, não dá trela, fala que está ocupado, fala que nesse momento você está com dor de cabeça, que não está se sentindo bem, finge alguma coisa para cortar esse assunto. Por quê? Porque pode trazer problema depois, tá? Porque tem gente aí que vai tentar jogar um verde para você para colher maduro, entendeu? Então já corta. Algumas aí vão querer chegar até você fazendo elogio, querendo saber um pouco mais da sua vida, para fazer fofoca da sua vida. Outros aqui podem chegar de uma maneira mais cordial para você, falando assim, sabe daquela conversa? Olha, eu não sei o que está acontecendo com fulano. Você viu que quando a pessoa está estranha, fingindo uma certa preocupação para saber aquilo que você pensa a respeito do terceiro elemento, para depois sair espalhando. Então corta. Corta qualquer tipo de fofoca. Se a pessoa insistir em falar, escute o que a pessoa tem para falar e diga simplesmente, olha, eu não sei de nada, tá bom? Porque pode dar rolo isso, tá? E uma outra energia aqui também, nos próximos dias, para aqueles que trabalham com mais pessoas, tá? Tem gente que trabalha sozinho, em home office, então não tem tanta questão, a não ser quando acontecem reuniões, não é? Mas pessoas que trabalham com mais pessoas, cuidado também com o desencontro de informações. Cuidado com os famosos ruídos na comunicação nos próximos dias, tá? Então, assim, se você tiver que tratar algo com alguém, peça para que tudo seja anotado ou escrito, para ter certeza. E se ficou com dúvida, pergunte, esclareça a dúvida, por mais assim, bobinha que essa dúvida seja, mas deixe tudo muito claro.
Por quê? Para evitar maus entendidos, tá bom? E para finalizar aqui, tem uma pessoa que faz tempo que você não conversa mais. Alguns brigaram, outros simplesmente se distanciaram. E essa pessoa aí está perguntando sobre você para outras pessoas, tá bom? Pode ser aquela pessoa que você disse que eu terminei, que está pensando em ir, pode ser também. Mas eu vejo aqui que é uma situação mais ampla. Pode ser amizade, colega de trabalho. A pessoa está sentindo a sua falta de alguma maneira. Não sei se você ajudava essa pessoa, não sei aqui se você era uma amizade muito grande, se era um parentesco aí que você acabou se distanciando por algum tipo de divergência de opinião, ou porque fizeram fofoca aí entre vocês e vocês acabaram se distanciando. Eu vejo que tem essa pessoa aí que está perguntando sobre você para outras pessoas para saber sobre a sua vida. Nesse caso aqui, eu não vejo que a pessoa esteja fazendo isso por mal. Ela simplesmente está querendo saber sobre você e te encontrar de alguma maneira porque vocês perderam contato. Tá bom? Então, assim, se caso alguém chegar e falar, ó, fulano perguntou de você, você fala, tá, e tudo bem? Se você quiser conversar com a pessoa em questão que está perguntando sobre você, é um critério seu. Tá? Se o Zé está falando, você não tem obrigação nenhuma. Mas, se você quiser conversar, não vejo nenhum problema. A única questão que o seu Zé fala é cuidado com as fofocas, especialmente no trabalho. Tá? Assunto que não tem nada a ver com você, corta. Bem, o que mais que o seu Zé está falando? Ó, vou ser bem sincera, tá? A mensagem que está vindo para mim é um pouco estranha para mim, mas vamos lá. O seu Zé está falando aqui que tem gente que pode estar grávida e não está sabendo. Mesmo que você seja um homem aí, se você está se relacionando com uma pessoa capaz de gerar crianças, a pessoa pode estar grávida e não está sabendo, tá bom, gente? Se nos últimos tempos vocês andaram tendo relação aí sem preservativo ou sem nenhum tipo de método contraceptivo, tomem cuidado, tá? Porque aí vocês podem descobrir a criancinha depois de um estágio um pouco mais avançado. Bem, uma outra notícia aqui do seu Zé é que algumas pessoas vão conseguir aqui entrar em uma harmonia com o parceiro ou com a parceira. Por quê? Porque aqui nesse caso as pessoas estão entrando em um certo desentendimento porque não estão conseguindo se comunicar claramente com o parceiro ou com a parceira. Então o seu Zé está falando, a partir do momento que vocês sentarem, né, de uma maneira tranquila, né, sem aqui ficar fazendo picuinha, sem tanta mágoa, e vocês conseguirem falar abertamente, claramente o que está acontecendo, vocês vão perceber aqui que vai acontecer uma mudança na vida de vocês, em que vocês conseguirão se relacionar muito melhor. Tem algumas coisas que ou você ou o seu parceiro carregam dentro de si, mas que não revelou para o outro lado, tá bom? Então isso pode estar gerando aqui muitos conflitos e é importante vocês sentarem e conversarem abertamente. E para finalizar aqui, o seu Zé está falando que muitos que estão assistindo a sua leitura, um mentor espiritual seu, pode ser aqui da energia masculina ou feminina, está tentando ajudar a trazer transformações na sua vida. Eu vejo aqui que tem gente que está pedindo muita ajuda, às vezes não direcionando especificamente a um mentor, mas está pedindo ajuda, pensando, né, o que pode fazer para melhorar, o que está acontecendo, o que não está acontecendo na sua vida. Então o seu Zé está falando para vocês terem um pouquinho mais de paciência. Eu sei que não é fácil, mas ele está dizendo a espiritualidade está agindo sim para tentar te ajudar a encontrar aqui um rumo ou acontecer alguma mudança na sua vida. Esse trabalho está sendo feito nos bastidores, muitos não estão percebendo, podem achar que está tudo parado, mas a movimentação está acontecendo. E alguns dos seus mentores estão aqui travando lutas com energias densas que estão tentando te impedir a alcançar algo. Porque tem aqui uma pouco mais de uma pessoa que está passando por uma situação, que está tentando algo, mas sente que tem uma coisa que está impedindo esse algo de acontecer. É como assim, se algo melhorasse e de repente caísse, melhora um pouquinho e de repente trava. Então o seu Zé está falando aqui que no caso os seus mentores estão travando uma batalha
que você não está enxergando, mas esses mentores estão aqui lutando para afastar essas energias densas que estão tentando te atrapalhar. E no caso, né, muitos aqui que estão nessa situação, vocês trabalham de alguma maneira ou ajudando pessoas, ou vocês trabalham com a espiritualidade de uma maneira mais explícita. Por isso que existem energias densas querendo atrapalhar aí o seu desempenho, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, para mim e para o seu Zé especialmente. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, da florzinha vermelha, vou deixar aqui no cantinho, pertinho do seu Zé, e vamos aqui embaralhar o baralho do seu Zé. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Não sei se você pulou a introdução, mas hoje é dia de leitura com o seu Zé, porque dia 28 de outubro, algumas vertentes da Umbanda celebram o dia do seu Zé Pilintra, tá? E como de terça-feira eu faço leituras aqui na Energia dos Guardiões, então resolvi prestar essa singela homenagem ao querido seu Zé Pilintra. Saravá, seu Zé. Salve suas forças e salve a malandragem, seu Zé. Saravá. Então vamos ver o que seu Zé quer falar para vocês, bonitões e bonitonas, que escolheram a opção número 2. Da florzinha vermelha. União, negócios que chegam. Pessoa intermediária. Notícias distantes. Perigo ou dificuldades no caminho. E o consulente. Gente, o que eu tô vendo aqui, que o seu Zé está falando, é que para muitos, né, vocês vão conseguir sair de uma situação que está complicada para vocês com a ajuda de uma pessoa. Muitos aqui estão passando por algum tipo de situação difícil na vida. Não sei se você está com algum tipo de dificuldade dentro da sua casa, se você está com dificuldade aqui no seu trabalho, se você está com dificuldade aí nos seus estudos, ou se você está com dificuldade inclusive num relacionamento afetivo. Então eu estou vendo aqui que para muitos o Zé está falando, uma pessoa de fora vai te ajudar a encontrar uma saída, tá bom? Para alguns aqui, o que está sendo passado? Vocês aqui no caso, se estiverem passando por alguma dificuldade dentro de casa, vocês vão encontrar, por exemplo, uma pessoa que presta serviços para você, de uma pessoa de confiança, tá? Então eu vejo aqui que essa pessoa vai te ajudar a resolver, ou então alguém vai te indicar um profissional para te ajudar a resolver esse problema dentro de casa. Se no caso a sua dificuldade dentro de casa é por falta de dinheiro, às vezes você está desempregado, ou o que você ganha é pouco para os gastos que você acaba tendo no dia a dia, eu vejo aqui que vocês conseguem um emprego melhor, ou então alguém te contrata temporariamente, entendeu? Ou alguém indica o seu serviço ou os seus produtos para uma outra pessoa, para um bom cliente, entendeu aqui? O que está acontecendo? Se você está passando por uma dificuldade no seu trabalho, eu vejo aqui que você pode receber a ajuda, né, de uma pessoa próxima, ou então uma ajuda de uma pessoa que está um pouco mais distante de você. Pode ser que distante geograficamente, ou pode ser uma distância na comunicação. Talvez vocês trabalhem até na mesma empresa, mas não tenham tanto contato assim, entendeu? Por conta, por exemplo, de hierarquia ou dos horários, então existe uma distância. E eu vejo então que essa pessoa pode te ajudar sim, e alguns poderão fazer boas parcerias no trabalho também. Agora, se a sua questão aqui é um relacionamento que está difícil, vocês às vezes estão brigando demais,
ou não estão aqui conseguindo, né, se entender muito bem, mas não estão brigando tanto. Eu vejo que tem uma pessoa de fora que pode dar bons conselhos, ou uma pessoa de fora que pode entender melhor a situação de vocês e apontar o que está de fato pegando nessa relação, tá? Então pode ser aqui uma pessoa amiga que conhece vocês dois ou vocês duas, pode ser aqui a sua mãe ou a mãe do outro lado, entendeu? Ou pode ser aqui um profissional, né? Por exemplo, um terapeuta de casal, uma psicóloga, que vai conseguir colocar um pouco em ordem tudo que está acontecendo na vida do casal para ajudar aqui a melhorar o relacionamento, tá bom? Vitória, pessoa intermediária. Opa, moeda e riqueza, adoro essa carta, gente. Melancolia, depressão, lágrimas. Justiça ou equilíbrio emocional. Bem, seu Zé aqui reforça uma mensagem especialmente para aquelas pessoas que estão passando muita dificuldade no campo da matéria, tá? Então, assim, ou você está tendo uma escassez muito grande no campo da matéria, às vezes você até tem trabalho, mas não é o suficiente, às vezes seus gastos estão muito grandes. Tem caso aqui de gente que pode estar cuidando de uma pessoa enferma e realmente gasta bastante e começa a dar desespero porque a pessoa ainda está doente, né? Ou então, alguns aqui estão enfrentando muito problema no trabalho e aí já começam a ter alguns abalos emocionais, abalos psicológicos por conta disso. Então, o seu Zé está falando, gente, é uma questão de tempo, as coisas vão melhorar sim, tá? Olha, vocês já iniciaram com a carta da vitória nessa segunda linha. E como temos a carta das moedas e riqueza, eu vejo que é muito na questão da matéria. Então, alguns podem estar aqui muito tristes com a situação, como eu disse, ou por uma questão de escassez, ou por uma questão de ter muito problema no trabalho. Às vezes, tem gente que está sendo perseguida aqui no trabalho. Por mais que faça, por mais correta que a pessoa seja, ainda assim sofre perseguição ou estão tentando te derrubar, estão tentando te prejudicar de alguma maneira. E aí o seu Zé fala o quê? Por uma questão de justiça, as coisas vão melhorar muito para você. Para aqueles ou aquelas que têm uma ligação muito forte com Exu e Pombagira, saiba que seu Exu ou a sua Pombagira, aquele ou aquela que você tiver mais afinidade, essas entidades estão tentando te ajudar. Essas entidades aí que vão aí fazer algum tipo de corte, dar uma sacudida na situação, vai te revelar alguma coisa, mas essas entidades, Exu e Pombagira, lembrando, para aqueles que têm uma afinidade com essas entidades, tá bom? Então, Exu e Pombagira estão agindo aqui para que as coisas melhorem para você. Mas eu não gosto de Exu e não gosto de Pombagira. Não tem problema. Saiba que é um mentor espiritual seu anjo de guarda, seu santo de devoção. Ou pode ser, inclusive, um ancestral seu que está tentando te ajudar. Às vezes uma mãezinha que já faleceu, uma avó, ou então um paizinho que faleceu, que está tentando te ajudar no plano espiritual, tá bom? O seu Zé também está falando que algumas pessoas estão passando por problemas psicológicos e emocionais que estão afetando o seu desempenho no trabalho. Então, quer dizer assim, a sua vida no trabalho não é que esteja tão ruim, mas você está passando por outras situações que estão abalando o seu psicológico, o seu emocional, tá bom? Então aqui já é um outro grupo. Se isso estiver acontecendo na sua vida, o seu Zé está falando, olha, primeiro, se possível, se você sentir, né, que tem condições, procure uma ajuda profissional. Porque às vezes quando a gente está muito para baixo, é difícil mesmo a gente conseguir sair dessa situação sozinho ou sozinha. E também o seu Zé está falando que, se possível, se você achar conveniente, tente trabalhar um pouco mais aí as suas emoções. Tem gente aqui que pode estar tendo muitos acessos de fúria e isso está afetando o seu trabalho. Só que a questão que desencadeia a sua fúria não é necessariamente ligada ao trabalho, é um outro setor que está com problema, entendeu? Outros aqui podem estar depressivos por outra questão, mas isso está aqui afetando o seu desempenho profissional e você depende, né, queira ou não,
desse salário, desse trabalho, para conseguir continuar a sua vida. Então o seu Zé está falando, tome cuidado, tá bom? Trabalhe essa questão psicológica ou emocional para que isso não afete outros setores da sua vida, tá bom? Um outro recado do seu Zé aqui é para pessoas que estão disputando um valor monetário com alguém. Para muitos aqui é uma questão que já está envolvendo a justiça, sim. Não sei se é a herança, se é pensão, se o que é, se é uma questão de compra e venda. Eu sei que tem uma questão financeira envolvida. Muitos envolveram, sim, como eu disse, a justiça, né, dos homens. Tome muito cuidado. Se por acaso fizerem uma proposta como para você ou vierem aqui com um acordo, não tome nenhuma decisão precipitada. Se você estiver do lado do seu advogado ou de uma advogada da sua confiança, peça para essa pessoa ler o documento também com você. Por quê? Porque existe uma energia de que alguém vai tentar tirar vantagem em cima de você. Mas, como você já está ciente dessa situação, você vai tomar mais cuidado com isso. E a tendência é que você consiga uma saída favorável para você. Ou pelo menos um acordo que seja equilibrado para você e para a outra parte. Entendeu? Existe sim a possibilidade de entrar em um bom acordo. Mas tome muito cuidado, porque a energia no geral é que vão tentar tirar algum tipo de vantagem em cima de você. Tá bom? Como o seu Zé está dizendo, não assine nada sem ler atentamente, peça um tempinho para avaliar muito bem, consulte as pessoas que você confia, tá? Para depois você não ser passada para trás. Está sendo passada uma mensagem que eu não estou entendendo, mas vamos lá. Para quem for, a pessoa vai entender. Se você está esperando aqui a resposta de alguma coisa que você precisa receber, mas faz tempo que você está aí esperando, pode ser que nem uma questão de herança, pode ser um valor aqui, um acerto no antigo trabalho, não sei, uma quantia em dinheiro que você está até esperando já há um certo tempo, tá? Não demora muito, você vai ter alguma notícia a respeito dessa situação. Não sei aqui se é uma questão de papelada que ainda precisa ser resolvida, mas você vai ter notícia sim, tá? Pergaminho, o tempo, a caçada, a cura e o espelho. Bom, o seu Zé está confirmando aqui. Tem alguma coisa, alguma papelada em relação a algo do seu passado aqui que você precisa ficar muito esperto, muito atenta, tá? Olhar as coisas de uma maneira muito objetiva, tá? Lembra que ele falou aqui, se tiver alguma papelada, algum acordo judicial, algum contrato, leia atentamente. É algo que está pendente aí já há um certo tempo. Falo isso por conta da carta do tempo, que sempre remete a uma questão do passado, pelo menos para mim aqui, tá? Então o senhor já está falando, foque bem naquilo que você está fazendo. No caso, né, como foi dito, se puder, peça um tempo maior. Mas essa carta aqui da caçada me traz muito uma energia de estar muito atenta a tudo que está acontecendo. Então, tem um contrato na sua frente, como o senhor já disse, leia atentamente o que está acontecendo. Se precisar, busque a ajuda de uma pessoa mais experiente que você, ou uma pessoa da sua confiança, entendeu? Para que você consiga alcançar os seus objetivos, não seja prejudicado nem prejudicada por acordos mal elaborados. E uma outra mensagem que o seu Zé está trazendo aqui é o seguinte, né? Tem alguma coisa do seu passado, pode ser aqui da sua infância ou da sua juventude, que de alguma maneira abalou o jeito que você se enxerga.
Então o seu Zé está falando aqui, olha, você cresceu, você é uma pessoa extremamente batalhadora, você é uma pessoa que aprendeu a resolver muita coisa sozinho ou sozinha, e às vezes você acha que não tem capacidade, ou que você não tem talento, ou que você é menos em relação aos demais. Aqui pode ser em N setores. Se você está falando, se olhe com mais honestidade e com mais gentileza. Para quê? Para tentar curar essa ferida que te causaram anos atrás. Se possível, se você sentir necessidade e se você achar que deve, né, se alguma coisa ficou enroscada aí na sua garganta, alguma mágoa, alguma coisa que você queria ter dito para alguém, mas não conseguiu na época, escreva. Escreva uma carta para essa pessoa. Não precisa entregar, mas escreva essa carta meio que para se aliviar das coisas. E depois queime, se possível. Outros aqui se sentirão melhor se vocês escreverem uma carta para vocês mesmos. Uma carta do seu eu de agora para aquela jovenzinha ou para aquele jovenzinho que passou por aquela situação tão triste. Escreva uma carta de acolhimento, afirmando que o erro não estava em você jovem, mas o erro estava na maneira como as coisas se manifestaram para você. Alguns terão um pouquinho mais de dificuldade, então, se for o caso, se você tiver condições, procure uma ajuda profissional para elaborar isso, para você conseguir romper com essas mágoas ou com essas dores que você carrega ainda hoje e que te impedem de ver a pessoa maravilhosa que você é, tá bom? Bom, vamos abrir agora o baralho cigano. Opa! Seu Zé está falando aqui que algumas pessoas perderam algumas oportunidades na vida por não confiarem muito em si. Então, seu Zé está pedindo assim para vocês, se for possível, extraírem um aprendizado dessas situações que foram frustrantes para você e refletir a respeito de toda a sua vida para você perceber o quanto você é uma pessoa de valor, para você não cair mais nessas situações de autossabotagem. Tá bom? O livro, o mensageiro. Opa, vieram duas, eu vou aceitar. Os caminhos, os lírios e a lua. Uau! O Zé está falando aqui que vocês receberão aqui algum tipo de convite, algum tipo de contato que vai fazer com que vocês tenham que mudar alguma coisa na vida de vocês. É algo ainda que vocês não sabem, não têm conhecimento, mas já tem gente de olho ou em você ou naquilo que você faz. Tá bom? E vocês vão perceber que essas pessoas estão reconhecendo o seu valor ou reconhecendo o seu talento ou algo que você faz. Saiba que é a espiritualidade ajudando aqui, dando uma mãozinha para que mais pessoas te enxerguem verdadeiramente. Algumas pessoas que estão nessa leitura se escondem um pouco dos outros. Mas aqui quando eu falo se escondem, não é de uma maneira pejorativa, não é uma crítica. Mas muitas vezes vocês, por humildade, não colocam tudo para fora. Não colocam todos os talentos que têm. Não colocam toda a potência que vocês são. Muitos escondem alguns talentos, muitos escondem um pouco da própria vida, não gostam que outras pessoas saibam a seu respeito. Mas a espiritualidade está fazendo com que pessoas certas
te enxerguem, por mais que você não deseje ser tão visto assim. Logo, logo, entrarão em contato com você, fazendo algum tipo de proposta que você vai ter que mudar alguma coisinha na sua vida. Não vai ser muito fácil essa decisão, porque né, toda decisão acaba implicando uma renúncia. E você pode ficar um pouco dividido ou dividida se segue um novo caminho, mas lamentando aquilo que pode deixar para trás, ou se recusa essa nova oportunidade para ficar com aquilo que já é seguro. Tá bom? Vamos ver agora mais algumas mensagens do seu Zé. Gente, tem um pequeno grupo, talvez uma ou duas pessoas aqui que vão receber informação a respeito de um parente seu. E isso vai ajudar a tomar algum tipo de decisão em relação a algo da família, ou então vai ajudar a reestabelecer a paz dentro da sua família. Mas é algum segredo ou alguma informação que muitos não sabem da sua família a respeito desse antepassado. Quando eu falo antepassado, pode ser pai ou mãe falecidos, podem ser aqui avós ou tios, tá bom? Mas que o falecimento dessa pessoa causou algum tumulto dentro da sua família. E essa informação chega para ajudar aqui a restabelecer a harmonia dentro da família, tá bom? Gente, seu Zé aqui está falando que algumas pessoas receberão sim o contato de uma empresa querendo te contratar. Talvez a princípio você pode achar um pouco. ah, Talvez a princípio você não goste muito da proposta, talvez não seja exatamente aquilo que você está querendo, mas seu Zé fala que pode ser sim uma boa oportunidade. Outros aqui, seu Zé fala que existem pessoas ou né, empresas te procurando um profissional como você, só que não estão encontrando. Tá? Então talvez não seja necessariamente a empresa que vai entrar em contato com você, mas alguém pode te indicar esse trabalho ou essa empresa para que você entre em contato com eles, tá bom? E um outro grupo pequeno aqui pode receber uma cantada mais apimentada, um contatinho aí mais safadinho, tá? Alguma proposta aí para vocês se encontrarem. Então fiquem espertas, tá bom? Não é para vocês se assustarem, mas seu Zé só fala, tome muito cuidado se por acaso for uma pessoa que você não conhece muito bem. Se for uma pessoa que você já conhece, que você já tem né, um contato maior, que você não se vê né, de uma maneira vulnerável perto dessa pessoa e quiser encontrar com essa pessoa, tudo bem. Mas o seu Zé só está trazendo esse alerta para a gente evitar golpe, né, evitar algum tipo de situação desagradável, especialmente com pessoas desconhecidas, tá bom? Eita, que eu tô vendo aqui que tem gente que vai, né, ficar arrepiadinho aqui. A proposta vem assim, meio que direta mesmo, tá? Bem, meus queridos e minhas queridas, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like para mim e especialmente para o seu Zé Pilintra. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!